Olá pessoal, sejam bem-vindos à continuação da live de mentoria com a Eloá. Esperando a Eloá entrar. Cadê ela? E aí, Matheus, beleza? Opa! E aí? Essa dica de você focar no alarme fez sentido para você? Sim. Deixou mais leve o processo? Deixou. Top. Vamos agora para a parada da insegurança. E aí, fala para mim, como que você se sente em relação a isso? Da onde você acha que vem? Eu acho que vem através de vários traumas ao longo de tentar aprender inglês antes. Tá. E você consegue lembrar o trauma inicial, o momento inicial dos seus bloqueios com inglês? Eu sempre tive o mesmo professor de inglês, desde a quinta série até o terceiro ano do ensino médio. E ele não tinha muita didática, e aí ele sempre explicava, e depois ele falava, ai gente, me desculpa, eu expliquei errado, eu vou voltar aqui. E aí eu sempre tirava nota vermelha. Era a única disciplina que eu tirava nota vermelha em inglês. E ele era o coordenador da Parece que sala. você... Eita, bexiga. Parece que você é um pouco parecida com alguém, talvez é seu professor, né? Que a nota vermelha eu só vi em inglês. Então, Se alguém, aí olha que interessante, se alguém olhasse o meu currículo na escola como métrica, para saber se eu era um professor de inglês bom ou não, eu provavelmente não ia ter um aluno sequer na minha vida. não ia ter credibilidade. É louco isso, né? Mas isso acontece, Sendo que coisas não, que a gente não reprova é é de uma coisa nada. depois que a gente gosta. E segue. Não é de nada. Muito louco isso. E, e aí eu tive várias dificuldades, né, com o inglês, e aí eu falei assim, ai, não, o inglês não é pra mim. E ignorava, passei odiando o inglês por muito tempo. Aí fiz 3 anos de cursinho e aí eu também ignorava o inglês, mas aí eu gostei dos professores que eram diferentes, mas eu não tinha tempo para aprender, porque ali era para revisar para entrar na universidade. Mas quando chegou a fase da universidade, no É, não tem primeiro como. semestre, no primeiro semestre eu já entrei no laboratório para fazer iniciação científica. Então, no primeiro semestre eu já estava já no laboratório, e aí era artigos científicos toda semana, e eu demorando uma semana para ler um artigo científico porque eu não sabia. E aí era bem Doideira. complicado. Aí depois de um congresso, né, eu vi que ali foi o pontapé assim inicial para falar, não, eu tenho que tem que ter uma mudança na minha vida porque não dá mais. Porque foi um congresso internacional e, e aí Ah, tinha é? o banner, Onde o que banner foi? tava em inglês. Foi na UFPR, Ah, da hora. Congresso de Myrmecologia, formigas. E Pros não biólogos. é, aí É igual você falar assim, herpetologia, entomologia, os caras falam, que danado é isso, velho? Que e às vezes esses a gente fala caras sem querer. estudam? Que esses caras estudam herpeto? O que é herpeto? O que é entomo? O que é mirmeco? Mirmeco? Ah, que loucura esses caras, velho. Ítio é mais fácil, né? Uhum. Mesmo assim. Doideira, você. Aí você tava no congresso e falou assim, putz, não dá pra fugir disso, né?
Sim, e aí o primeiro desafio vem escrever o resumo em inglês, né? Aí é o primeiro desafio, assim, e aí você tem que se virar. Então eu escrevi, pedi ajuda para a orientadora, e a gente pediu, pagou para uma bióloga que também era muito boa em inglês, e ela corrigiu o resumo e enviei. E o banner, fiz o banner em inglês, e na hora de apresentar o banner, vem uma outra tarefa bem desafiadora aí. E, e aí eu precisava de ajuda, ainda bem que nesse congresso tinha várias pessoas circulando, né, para quem não sabia falar inglês, então você levantava a mão, ele já vinha e te ajudava. Então foi o que É me sério? ajudou. Sim, Interessante saber isso. Será que isso é bom ou é ruim? existe dois pontos de vista aí. É bom porque no momento que você precisa ele te ajuda, mas é ruim porque você não consegue se virar sozinho. E é horrível É depender bom dos no curto outros. prazo, Isso, mas é muito ruim no longo prazo. sim. Porque você acaba se acomodando ou você toma uma atitude. Essas duas reações, né? Você lembra uma pergunta que eu fiz lá no grupo? Sim, que foi, na verdade, baseada num formulário que eu lancei para vocês faz algum tempo. Eu fico me perguntando assim, o que o aluno quer não é aprender inglês científico, né? Ele não quer, tipo... Eu ficava me perguntando assim, parece atraente, né? Você produzir um ano de inglês científico em 30 dias. Parece legal. Uhum. Mas eu entendi naquele formulário que mais legal, atraente, atrativo que isso é adquirir independência e confiança no inglês. Sim, É de fato a, a, a meta final é isso, confiança, sabe? Confiança, se sentir confiante, se sentir independente. Você falou uma palavra aí, independente, sim, que está relacionada à liberdade. Você ter a liberdade de não depender de ninguém. Isso que é o estágio final do objetivo desse aqui. Né? Eu falei, cara, que louco, né? Eu ficava botando na minha cabeça, pô, acho que o que eles querem é produzir muito em pouco tempo. Não, eles querem além disso. sim. Confiança e independência. Você falou tudo aí. Muito louco, né? E aí foi desafiador demais, assim. Até quando vieram dois pesquisadores, um dos Estados Unidos e um australiano, falar comigo, e eu fiquei completamente desesperada. Caralho. Não sabia, primeiro congresso, estava no terceiro ano segundo ano da faculdade, ou terceiro, eu acho que era o terceiro, e eu não sabia nada em inglês ainda, e aí ele conversando, achou super legal o trabalho, achou que eu era aluna de mestrado. Aí eu falei, não, eu ainda estou na graduação. E aí o mocinho me ajudava, assim, ele foi falando tudo que eu estava falando. E aí ele, se você já Caraca. estivesse na pós, nossa, você poderia fazer um estágio. Aí eu, nossa, mas eu tenho que aprender inglês, né? Quer dizer, então, que ele meio que abriu as portas para um possível estágio para você. E aí? Mas foi um pouco assim. Na hora eu não entendi muito bem, a ficha não caiu, eu não sabia inglês também, né? Então, aí eu só entreguei um panfleto, né, que era do nosso banner, que era uma exigência do Congresso, eu entreguei um panfleto daquele banner e aí ele levou. Mas Saquei. as palestras foram muito boas, né? Deu para entender pouca coisa, mas as que estavam em português deu para aproveitar bastante. Entendi. Isso é muito complicado. Assim, tipo, muito complicado. Eu vou ter que finalizar a live, porque eu tenho uma aula às 2h15, mas eu vou querer, tipo, se você não se importar, eu vou liberar hoje, no máximo amanhã, mais uns calendários no Doodle para marcar novas mentorias. Eu queria que você marcasse uma outra para a gente só falar sobre essa parte do que está anotado aqui no meu caderninho, da parte da insegurança e do medo. Já anotei tudo sobre a, a parte na escola e a parte do congresso, os pontos principais. E aí eu vou querer recapitular isso, para a gente entender, óbvio, são vários pontos que levam a tua inibição ser ainda alta, mas tem pontos que são cirúrgicos, que se a gente trabalhar eles, podem fazer uma mudança nessa parada da tua inibição. Eu acho que essa live já por si só, né, por mais que em português, já deve ter sido um bom ponto de melhora para você, né? O que você achou Sim. dessa live?
foi bem desafiadora, né? Quando você falou, vamos marcar as mentorias, né? E eu entrava, eu vejo as mentorias todos os dias, né? Eu acompanho, anoto todas as dicas, Sim. mas aqui, passar do outro lado, né? Ao invés de só assistir e ser uma aluna aqui, é bem desafiador, mas é um grande aprendizado. Eu só agradeço mesmo pela oportunidade. Fechou demais. Foi um prazer imenso fazer essa live com você. Não somente foi bom compartilhar com você a experiência, mas aprendi muito também. Adorei a parada lá do podcast. Foi um gatilho que veio de vocês. Então, gratidão. Aprendi muito também. Acho que essa live ela foi muito frutífera para você, mas também para o curso inteiro, para todo mundo, né? Eu acho que essa sacada que você me fez ter vai fazer muita diferença. Obrigado. Tamo junto. Fechou? Muito obrigada, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau.